Olá, sejam bem-vindos ao programa Jornal Brasileiro de Pneumologia Podcast, uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Eu sou a doutora Rosemary Mauriti, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje eu vou ter o prazer de conversar sobre um artigo muito interessante publicado no Jornal de Pneumologia pela doutora Maria Efigênia e pelo doutor Jardim, nosso professor sênior de pneumologia da Escola Paulista de Medicina. O artigo publicado diz respeito à tradução e adaptação transcultural de um questionário de satisfação com telemedicina. Professor Jardim, gostaria de saber qual foi a razão para a publicação deste artigo. Hoje foi muito interessante, porque na época da Covid, todos nós participamos dessa época, tivemos nossas restrições, tudo era feito virtualmente, consultas, as orientações, e passado aquele período, eu lembro que na Escola Paulista, em setembro de 2020, os ambulatórios foram novamente reabertos. Agora, no nosso caso do grupo do Pré-de-Fumo, que é o nosso núcleo de prevenção e cessação do tabagismo, nós continuamos, junto com a nossa psicóloga Rosângela, virtual. E isso foi para 21, 22, até que nós nos perguntamos, será que eles gostam dessas reuniões em grupo? E esse, então, foi a motivação. Será que os pacientes que nós estamos fazendo o atendimento virtual gostam? Bom, fomos procurar, então, aí os questionários que pudessem responder a essa questão. Essa foi a motivação, Rose. Motivação muito importante, né? Porque a telemedicina passou a fazer parte do nosso dia a dia, né? Foi uma novidade que a pandemia nos trouxe. E eu gostaria de saber do porquê da escolha desse questionário especificamente, professor. Isso é outra curiosidade, porque nós começamos a fazer telemedicina, e aqui eu já vou fazer uma parte e dizer que no Brasil existe uma lei. Essa lei já é de 1990 e qualquer coisa, foi depois reeditada e transformada agora em 1921, por aí. Mas, e aqui é um nome que nós deveríamos, então, estar aceitando e usando, que é telesaúde. E a telesaúde é qualquer atendimento para um profissional de saúde do modo não presencial, do modo virtual. Então, nós ainda traduzimos esse questionário como telemedicina, mas no texto do artigo nós chamamos várias vezes a atenção, daí em diante chamamos de telesaúde. Bem, por que esse questionário? Porque nós fomos levantar, então, a literatura, uma vez que nós queríamos responder essa pergunta, qual seria um questionário fácil, simples, objetivo e que fosse rápido de aplicar? Levantamos mais de 30 questionários. Tinha questionário de 1990 já de satisfação, e que nós não tínhamos a mínima ideia. Esse é um questionário de 11 perguntas, ele é de 2002, então já vê que foi bem antes da Covid, e nós achamos que ele preenchia aqueles nossos requisitos. A Efigênia fez um levantamento muito intenso, grande, e com bastante profundidade nesses questionários, e viu que esse era 11 perguntas, era rápido, era fácil de responder, e respondia as perguntas que nós queríamos. O paciente gosta da telesaúde, já chamando então o nome correto brasileiro da telesaúde, e se gosta, por quê? Por isso, então, nós escolhemos esse questionário. Ele é um questionário que tem como a mentora uma professora inglesa, ele foi primeiramente publicado na China, foi feita a tradução para o inglês, e daí nós fizemos a tradução para o português. Sempre que a gente vai traduzir, adaptar transculturalmente um questionário, parece ser uma coisa simples, só que é um desafio muito grande, né? E quais são os resultados, ou quais foram os resultados encontrados e qual o significado deles, professor? Você falou uma coisa interessante, Rose, você tem experiência, porque você tem um artigo muito bom, que você também fez a tradução junto com seus alunos e fez a adaptação cultural. Às vezes, quem não tem a experiência, eu posso dizer que no nosso centro de reabilitação, o Oliver, eu e os colegas que participaram, nós temos mais de 20 questionários já traduzidos e adaptados. É comum as pessoas falarem, eu vou fazer essa tradução e validar para o Brasil. Não, o autor já validou ele no seu país. Nós vamos fazer
a tradução. E a tradução é feita com alguém que conhece português e inglês. Aí ele volta a nós, como foi o seu trabalho também. Nós aí discutimos com um grupo de pacientes e achamos as palavras que são as mais adaptadas ao nosso dia a dia. É interessante, por exemplo, nós discutimos um questionário da língua portuguesa de Portugal. Chiado, por exemplo, pieira. Não quer dizer nada. Então, nós temos que adaptar à nossa língua. Bem, aí os pacientes nos dizem quais são aqueles, fora as palavras que eles acham mais adequadas, que eles entendem o que nós queríamos, o que o autor quer expressar. E temos agora, então, essa tradução para o português. Damos a um segundo professor de inglês, que não pode ser o mesmo, e ele traduz agora, que faz a tradução retrógrada, volta para o inglês. E aí nós vamos comparar o inglês original com esse inglês nosso. Nesse caso específico, nós não conseguimos fazer o que fizemos em todos os outros, que é o ideal. É convidar o autor sênior, aquele que teve a ideia daquele questionário que nós queremos traduzir, e pedir para ele, agora, ele revendo em inglês, que era a tradução retrógrada, se expressa o que ele quer. Quando nós fizemos a primeira tradução do St. George em 2000, o Jornal Brasileiro de Pneumologia publicou esse artigo em 2000, a primeira autora é Thaís Souza, e o Paul Jones era o mentor, e como nós sabemos que ele é o mentor do St. George Respiratory Questionnaire. Nós discutimos muitas vezes com ele. E nós tivemos que achar alguma coisa que expressasse, em termos de esforço, a mesma coisa que ele expressava no original dele. Quando você limpa a neve da frente da sua casa, você se cansa? Nós não temos neve. A não ser você aí em Florianópolis e o pessoal do Sul, né? Mas nós não temos na maioria. Então, é muito importante também com o autor principal. No caso particularmente desse questionário, nós tentamos de todos os modos, para as universidades, os dois professores, na internet, procurando o currículo deles, não conseguimos. Então, teve essa particularidade de nós não termos discutido esse questionário com o autor principal. Mas é assim que foi feito e é assim que esses outros nós que já participamos. Eu só quero, de novo, dizer que é muito comum, eu estou validando o questionário para o Brasil. Não é bem validando. Validar, quem validou foi o autor principal, quando ele, seja da língua inglesa, francesa ou alguma outra, quando ele descreveu o questionário e comparou com o que ele queria. Por exemplo, exercício. Comparou com quem fazia teste de exercício. E dá os mesmos resultados ao próximo. Então ele está validando. O St. George, com 4 unidades, ele é significante. Nós não precisamos fazer nem estatística dele. Então, isso também chama a atenção, e você diz isso, acho que no seu questionário, quando você traduziu também, da palavra validar, acho que você fala isso também. Mas deixar, então, essa ideia que validar o autor principal já fez. Nós estamos traduzindo, fazendo adaptação cultural. Essa adaptação cultural é muito interessante, né? Claro que quando a gente traduz de novo para a língua original, em inglês, no caso desse questionário, a participação do autor principal não é desejável, mas ela não é fundamental para que ele tenha realmente essa adaptação transcultural, né? Então, acho que as pessoas usam muito equivocadamente, né, a palavra validar ao invés de adaptar, né? Então, é como o senhor disse, validado já está, o que a gente precisa é adaptar. O nosso também teve essa questão da neve, né? Você cansa para tirar a neve na frente da sua porta, sim ou não? Quer dizer, isso não cabe aqui para o Brasil, nem para a região sul, absolutamente, mas existem outras questões até culturais maiores, né? Por exemplo, quando você realiza as atividades de casa, quando você prepara uma refeição, isso é diferente, né? Por exemplo, para homens e mulheres, em países diferentes, né? Em culturas diferentes. Então, esse olhar que vocês tiveram como autores nessa adaptação transcultural é muito importante, né? E isso faz ele se tornar válido mesmo sem mesmo que ele não tenha sido verificado novamente, né, pelo autor principal. Então, acho que esse é um dos pontos muito importantes que a gente tem que ressaltar. E, além disso, quais foram os outros pontos importantes aí nas respostas do questionário, doutor? Bom, eles são 11 questões e as respostas são: discordo totalmente, discordo, indiferente, concordo e concordo totalmente. Foi interessante porque os pacientes, lembra que
26% dos nossos brasileiros têm analfabetismo funcional. Por volta de 12% são analfabetos. Então, para eles, esse paciente em particular, eles achavam que não tinha diferença entre concordo e concordo totalmente, discordo e discordo totalmente. Mas, originalmente, são 5 questões, e nós avaliamos as 5 questões. Mas, depois, levando em consideração o que os pacientes disseram sobre concordo e concordo totalmente é a mesma coisa, e discordo totalmente é a mesma coisa, e eles eram enfáticos nisso. Nós, então, ajuntamos as duas, ficamos com 3 respostas. E tivemos que 89,9% das vezes, o que ele respondeu na primeira vez, na segunda e na terceira concordavam. Seja para discordar, seja para concordar. Mas a maioria era de concordar. Isso também é muito interessante. Por que nós fizemos 50 pacientes 3 vezes? É porque, estatisticamente, existe trabalho mostrando que, até então, nós sempre fizemos com 30 pacientes, e 2 vezes. Chegamos a fazer com 50 2 vezes. Mas alguns artigos chamam a atenção de que, para confiabilidade, nós deveríamos aumentar o número de vezes. Quanto maior o número de pacientes e quanto maior o número de vezes, a chance de que haja algum erro ou que as respostas não sejam iguais vão diminuindo. Mas também fica... Não podemos fazer 100 pacientes e 4 vezes. Eles, 3 vezes, Rose. Eles vão dizer, mas outra vez? Sim, nós tínhamos que explicar a importância, que é servir para muita gente, para a medicina do Brasil. Eles concordaram. Bem, então, por isso também 50 vezes, 50 pacientes e 3 vezes. Isso eu acho que é importante nesse artigo também. E depois é o resultado dos 89,9% de concordo ou discordo, né? Mas mostrando que, em 90%, praticamente, as respostas sempre eram iguais. O que é muito importante isso. Com certeza. A reprodutibilidade do questionário, né? E por isso que é necessário um questionário fácil, né? Bem compreensível, para que ele possa ser reprodutível. Ou seja, quando o indivíduo responde mais vezes, ele mantenha, né, aquela resposta nas avaliações subsequentes. Isso é uma propriedade psicométrica muito importante dos questionários, né? E quando o autor tem esse cuidado, ele acaba preservando essa propriedade psicométrica e demonstrando para a gente, olha, pode fazer porque ele é válido, ele é reprodutível, ele é confiável, né? Que são as 3 coisas mais importantes quando a gente avalia, então, um questionário. Outra coisa que me chama a atenção, e foi um cuidado que vocês tiveram, né? Quando a gente agrupa, né? Cada vez que a gente tem múltiplas possibilidades de resposta, melhora alguma propriedade psicométrica em detrimento de outra. Como a gente, me parece que vocês queriam um questionário de fácil aplicação, de fácil compreensão e reprodutível, essa possibilidade, então, de juntar, né, o concordo totalmente com o concordo, e isso foi reprodutível, isso é um dado que facilita depois para quem vai aplicar o questionário posteriormente em outras situações. Então, eu chamo atenção também para esse aspecto muito relevante, esse cuidado metodológico, né? Se é que eu posso falar isso. Então, e o que o estudo traz, afinal, para a prática diária agora, trazendo para o hands-on? O que a gente vai ganhar com esse questionário, doutor? Bem, então, lembra a quem está nos escutando, que esse questionário foi aplicado num grupo que participava virtualmente de um grupo de cessação de tabagismo, que não tinha uma intervenção a não ser aconselhamento para deixar de fumar. Bom, nesse grupo, o que nós vimos? Que tem perguntas que nos respondiam àquela primeira questão. Você acha bom o atendimento virtual? E a segunda pergunta era, por que você acha bom? E eles responderam que, primeira pergunta, sim, acho que ele é confiável, eu tenho uma proximidade com o meu profissional da saúde, é fácil de conversar com ele, eu entendo ele perfeitamente. E a segunda era, mas por que você gosta? Ele falou, eu gosto porque eu não perco tempo, eu não tenho que ir até um centro no caso nosso, o centro de Previfumo, que é o centro de reabilitação da Unifesp, eu não gasto dinheiro, então eu estou ganhando tempo. Então, acho que essas 2 coisas nós alcançamos e foi muito bom. A nossa ressalva nós estamos, de novo, como eu disse,
Nós estávamos entrevistando e aconselhando pacientes sem nenhuma intervenção. Nós colocamos isso no artigo, que seria bastante conveniente se nós agora aplicássemos esse questionário em pessoas que são cardiopatas ou pneumopatas, ou que têm doenças cardiológicas ou reumatológicas, que são que eu lembro que na escola se faz algum atendimento virtual, para ver se aquele paciente que inicialmente já foi visto presencialmente e depois ele agora é visto virtualmente, se alcançamos os mesmos resultados. Então, esse foi um resultado que nos deixou bastante contente, Rose, e que nos fez, e até hoje, 2024, ainda continuar atendendo virtualmente os pacientes da cessação de tabagismo. De novo, um grupo que necessita aconselhamento, entre que eles possam se ajudar mutuamente, mas que não temos nenhuma intervenção medicamentosa, ou temos que escutá-lo, auscultá-lo, fazer algum exame. Então, isso me deixou bastante contente, Rose. Utilizando, então, o termo correto, né, a telesaúde, ela tem o seu espaço, né? Eu acho que muitos de nós, e talvez até nós, né, tenhamos um pouco ainda de preconceito, né, ou de pré-conceito em relação à telesaúde. Claro que não é uma panaceia que pode ser usada para tudo, né, mas já existe, a gente já sabe, então, que para alguns atendimentos, principalmente no que tange o aconselhamento, né, talvez não uma primeira consulta, uma consulta de diagnóstico, mas um acompanhamento, um aconselhamento, uma orientação. Me parece que o questionário veio mostrar que ela é bastante aceita, né, pelos pacientes. Então, acho que esse é um resultado prático muito importante. Queria parabenizar os autores novamente, convidar a quem ainda não leu o artigo, é uma leitura bastante agradável, é uma leitura bastante técnica e muito robusta, então recomendo a leitura. E você acabou de ouvir, então, mais um episódio do programa Jornal Brasileiro de Pneumologia Podcast, uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Agradecer o professor Jardim novamente e lembrar que todas as edições estão disponíveis no site do Jornal de Pneumologia, juntamente com o artigo e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Bom, obrigado, Rose, pela sua coordenação. Eu fico contente porque você é uma pessoa que tem uma experiência nessa área e pode compreender as dificuldades e também a relevância desses achados. E, por fim, dar os meus parabéns a Maria Efigênia, que é a primeira autora, fez um esforço muito grande e realmente com muita dedicação. Eu acho que é por isso que o artigo, no meu ponto de vista, saiu muito bom. Muito obrigado.